Olá, durante o recesso parlamentar acontece aqui o programa Vereador em Ação, uma oportunidade para você, friburguense, conhecer um pouco mais do trabalho dos vereadores. Conosco nesse programa o vereador Cristiano Guenin. Vereador, bem-vindo. Obrigado, Isabela. É um prazer poder estar aqui, prestando conta desse ano passado, de 2015, para os nossos telespectadores da TV Zoom, e bater um papo aqui nos próximos minutos, falando um pouco de tudo que aconteceu, levando a informação para o pessoal de casa. Que ótimo. Fechamos então 2015, início do ano. Vamos começar falando do Executivo Municipal. Qual foi a principal motivação para o senhor se afastar do governo? Olha, Isabela, a inércia, Eu posso dizer que a inércia do Executivo, e muitas das vezes em que, no primeiro momento, eu estava apoiando o governo do prefeito Rogério, nós não tínhamos a nossa voz não encontrava eco dentro da administração pública. Nós fazíamos proposições, estávamos dando sugestões para o avanço de uma forma geral, até para que o governo dele decolasse, porque o governo do prefeito Rogério decolando, quem ganharia é a população de Nova Friburgo. Mas infelizmente a nossa voz não era ouvida, ou se era ouvida, não era atendida, vamos dizer assim. Então a relação foi ficando desgastada e infelizmente não deu para caminhar junto. Não que eu seja um vereador oposicionista por oposicionista, não é isso. Eu tenho convicções, eu defendo ideias, defendo projetos, que no entanto, muitas das vezes não vai ao encontro do que pensa o chefe do executivo. Ele, por outro lado, tem as ideias dele, que também na grande maioria eu não concordo, e eu não poderia ficar aqui dizendo sim, sim para ele, sem ver a cidade avançar, com a saúde despencando do jeito que está, e a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel. Então, nesse sentido, eu optei por ter uma postura mais de independência na Câmara Municipal e buscar, através da ação do mandato, colocar em prática tudo aquilo que eu acredito, não dependendo de ações do Poder Executivo para isso. Inclusive aqui na Câmara Municipal, o senhor já colocou algumas vezes que o prefeito conta com 11 vereadores que o apoiam. Isso ficou marcado em uma das últimas votações de projeto aqui, em 2015, na Câmara. Como o senhor vê essa questão desse número, dessa divisão e como influencia nas votações? De um jeito ou de outro, ele ainda detém a maioria. Ele tem 11 vereadores que o apoiam, E, no entanto, ele, para quem tinha 17 no início do mandato, em 2013, hoje ele conta com apenas 11. Então, isso está demonstrando uma fraqueza do governo, E isso vai muito também ao encontro disso que a gente está falando, o desgaste do governo. Um governo que em 3 anos não conseguiu decolar. Um governo que em 3 anos não conseguiu dar um norte para a saúde pública da cidade. A gente ainda vê aí problemas básicos que parece não ter solução na administração atual. Continuam as filas nos postos de saúde de madrugada, continua a carência de médicos nos postos de madrugada, continua a falta de alguns medicamentos na rede pública, continua a demora na liberação de exames. A gente não vê um avanço nessas demandas que causam prejuízo direto à população. Então, isso vai desanimando os próprios vereadores que vêm no decorrer do tempo apoiando. Ou seja, começou com 17, hoje só tem 11. E pode ser que no início de 2016, desse ano, continue a perder. Até porque as pessoas, no mundo político, as pessoas não querem ficar junto de quem está mal, de quem está perdendo, com raras exceções. Então, é normal até que haja aí um racha e que outras candidaturas ganham força com pessoas que vão largar o prefeito agora nessa reta final. Isso para a cidade é muito ruim, porque demonstra que o governo não conseguiu consolidar. Mas eu ainda acredito, a gente ainda está em janeiro, ainda tem um ano pela frente aí, eu acredito que o prefeito, nesse período, possa ter feito uma reflexão e que possa ver aonde precisa acertar e acerte, antes tarde do que nunca, porque a população merece ter um atendimento aí, principalmente na área da saúde, que é um grande foco do meu mandato, para que haja aí um atendimento mais profícuo à população que tanto carece, que tanto sofre já algumas décadas na saúde pública da cidade. O senhor falou desse ano aí para a cidade, vai ser um ano crucial. Passa para o nosso telespectador, para quem está nos acompanhando, a sua análise desse momento atual de Nova Friburgo. Olha,
um momento difícil, um momento de crise, né? Um momento em que as instituições públicas estão aí com a sua credibilidade em risco, haja vista toda essa crise política que está acontecendo no país, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Isso, de uma certa forma, impacta fortemente no dia a dia das pessoas. Nós estamos passando por uma crise econômica violenta também. Então, e a questão econômica, Isabela, ela está ligada diretamente à popularidade da presidente. Por outro lado, as denúncias de corrupção do governo do atual presidente. E isso é efeito cascata, isso vai atingir o Estado e os municípios. A questão principal que afeta a Nova Friburgo é a questão dessa contenção de despesas. O ano da crise, eu creio que ainda não acabou esse ano de crise. 2015 nós passamos por muitos problemas e eu acho que ainda vai arrastar um pouco ainda nesse ano. Então, é óbvio que a população ela está atenta, está acompanhando, mas ela não está se entregando a essa crise que está instalada no país. A população trabalha, com crise ou sem crise, a população trabalha, e principalmente a população friburguense, que dá a volta por cima. A crise política também é muito reflexo disso, aonde no momento da crise que algumas empresas elas inovam e conseguem suportar a crise. No serviço público, na administração pública, também era para ser assim. E, no entanto, a gente não vê isso acontecer na nossa cidade. Eu acho que a cidade atravessa um momento difícil no seu todo e eu acredito que Nova Friburgo precisa respirar novos ares, sabe? Em todas as áreas, não só na área política. Ter pessoas de mais visão empreendedora, pessoas com uma intenção empreendedora também na administração pública, inovar, fazer diferente. Está muito na mesmice, e a mesmice acaba desanimando todo mundo e a gente fica com aquela sensação que a gente nunca vai conseguir avançar e melhorar. Então eu creio que 2016, apesar de tudo, ainda vai ser um ano que eu estou acreditando piamente que nós podemos aí ressurgir, não vou dizer ressurgir das cinzas, porque isso aconteceu em 2011, né? Mas que possamos avançar mais ainda para sair dessa mesmice que tanto está atrapalhando aí a vida da população. Falando na vida da população, o senhor sempre teve uma participação atuante aqui no Legislativo, a sua presença na Câmara Municipal. São 3 anos dessa gestão. O que a gente pode dar destaque aos projetos, às ações do vereador Cristiano Guenin? Olha, Isabela, foram algumas importantes, sim, algumas atuações impactantes até. Nesses 3 anos, né, tem a questão da votação da reforma administrativa. Primeiro ano do governo do prefeito Rogério Cabral, que ele extinguiu com a Fundação Municipal de Saúde. Eu fui o único vereador a votar contra esse absurdo, porque dali eu já sabia que ia culminar com problemas na área de saúde. Ele desmontou toda uma estrutura que funcionava e acabou que com isso todos os processos administrativos, principalmente da questão aí de compra de medicamento, toda a questão da saúde, acabou por demorar muito. Então, eu já avisava naquela época, olha, o que já está ruim pode piorar, e não deu outra. Enfim, essa votação foi importante. Também, Isabela, uma que me deixou muito contente foi a votação da emenda à lei orgânica proibindo a questão da terceirização de estacionamento, sim, para iniciativa privada. Aquilo ali foi uma resposta do Poder Legislativo ao Executivo. O Executivo, ele não pode usar o Legislativo do jeito que ele bem entende, achando que é o quintal da sua casa. Ele não pode fazer isso. Em 2014, nós aprovamos uma lei que disciplinava o estacionamento rotativo na cidade, porque na reforma administrativa foi extinta a Altran e com ela caíram todas as leis que autorizavam a cobrança do estacionamento rotativo. Então, o que nós fizemos em 2014 foi regulamentar essa cobrança para que o município fizesse por ele mesmo. No entanto, passados aí 6 meses, o prefeito editou um decreto querendo entregar 90% da arrecadação para as instituições, uma empresa privada, e 10% apenas ficaria para o município. Isso é um absurdo total. Então, já estava em vias de acontecer essa licitação e eu fiquei um fim de semana inteiro estudando um mecanismo de poder barrar isso. Aí, num belo domingo à tarde, me veio essa luz que foi a emenda à lei orgânica, que foi acatada e aprovada por todos os 20 vereadores, os outros 20 vereadores da casa, tanto da situação quanto da oposição, e colocamos ali uma pedra em cima desse assunto. Porque eu acho o seguinte, mais do que o político que é contra a medida ir para a rua,
gritar, movimentar a população, que é válido. Mas mais do que isso, ele também tem que propor a solução do problema. E assim eu tive a felicidade de propor a solução desse problema para acabar com essa tentativa de entregar o estacionamento para uma iniciativa privada. Outra questão importante, que é uma lei que também é simples, mas que gerou uma repercussão muito grande a nível até nacional, foi a questão das mulheres poderem solicitar ao motorista de ônibus que parem o ônibus fora do ponto de ônibus a partir das 22 horas aqui nos ônibus municipais da cidade. Olha, Isabela, eu recebi ligações de diversos estados, de câmaras municipais, vereadores pedindo a cópia da lei para poder implementar nas suas cidades. Foi uma coisa repercussão muito grande. bacana, repercussão bacana. Eu postei a publicação na minha página no Facebook, aquilo viralizou, foi muito legal e já está em vigor, né, na cidade. E é claro que as mulheres precisam utilizar-se desse direito até como consequência para que a empresa continue a cumprir. Porque se a mulher não usar, vai acabar caindo no esquecimento e a empresa vai parar e não vai cumprir. Como tantas outras leis importantes não são cumpridas na cidade. Então, é importante que as mulheres fiquem atentas e cobrem esse direito. Também tive uma importante participação na Comissão Especial da Saúde, que foi uma comissão prévia à CPI, que naquele momento nós, em 36 dias, conseguimos desenvolver um trabalho de excelência e que já indicávamos ali a necessidade de ter uma instauração de uma CPI. Fato esse que, posteriormente, se concretizou. Eu faço parte hoje da CPI, estamos trabalhando nessa CPI com muita dificuldade. Como é que está a situação da CPI? A CPI, infelizmente, ela está tendo dificuldades impostas pelo governo, que é a maioria dentro da CPI. No entanto, no que o governo não consegue atrapalhar, eu, o outro vereador presidente, o Cláudio, nós estamos trabalhando, fazendo a análise dos processos para chegarmos a qualquer momento com o relatório pronto, que obviamente será lido. Esse mês agora de fevereiro, nós já queremos começar a fazer as oitivas, ouvindo as pessoas envolvidas na questão, buscando os esclarecimentos, os depoimentos, para que apresentemos no final um relatório bem profícuo, amplo, e encaminhemos para a Justiça, para a própria Câmara, se assim for o caso, de ter que ser aberta uma comissão processante, enfim. O relatório da CPI, Isabela, eu não posso antecipar os fatos até para não prejulgar, né, todo esse trabalho. Mas ele tem dois caminhos, né? Encaminhar o MP e também poder ser aberta uma comissão processante na Câmara. E desses dois mistérios, nós não vamos nos desincumbir. Por mais que haja interferência do Poder Executivo nessa questão, nós vamos seguir até o final, porque a população, ela clama por explicações. Eu já disse em algum momento que se eu fosse o prefeito, eu ia comandar essa CPI e ia falar o seguinte: olha, deixa a oposição toda investigar, porque quem não deve não teme. Então não tem que ficar atrapalhando o trabalho do Poder Legislativo. E a CPI rendeu sessões aqui importantes nessa casa e a sua participação nessas discussões muitas vezes é tida como polêmica, não sei se seria essa a palavra, mas são participações que buscam o debate aqui na casa, certo? Verdade. Eu, como advogado, eu me baseio no regimento interno da casa, na lei orgânica, nas leis, de uma forma em geral. Infelizmente, nem todos atuam dessa forma, mas nós temos o norte, né? Nós não podemos agir fora do que diz os regimentos, a legislação. Então, nesse aspecto, muitas das vezes, nós temos algumas questões de plenário que acaba sendo atropelado o regimento interno. E aí isso não pode acontecer. Por mais que nós percamos a votação no voto, que é normal, é da democracia, mas nós temos que sempre observar as leis. Quando o vereador assume o mandato na Câmara Municipal, ele faz o juramento. Ele jura pela Constituição, pelo regimento interno, pela lei orgânica, e ele tem que cobrir isso. E eu cobro exatamente isso. E aí, muitas das vezes, eu sou taxado de polêmico, de chato, mas é o meu jeito de agir. Eu vou agir sempre dentro da legalidade, mesmo que na votação nós possamos vir a perder. Mas o rito tem que ser observado. E é esse perfil que nós podemos esperar do vereador Cristiano Guerin nesse ano de 2016? Com certeza, Isabela, com certeza. Eu sou um vereador hoje, como eu não gosto de rótulos, de oposição, situação, eu não gosto disso.
Até porque muitos acham que o vereador de situação é aquele que vota sempre tudo do prefeito sem perguntar o porquê. E o vereador de oposição é sempre contra o prefeito sem dizer o porquê. Eu não gosto disso. Se eu sou contra, eu exponho os meus motivos porque sou contra. Se sou favorável, também. Então a minha postura muitas das vezes incomoda um lado ou outro, mas eu me pauto sempre, como eu disse aqui, pela legalidade. E eu entendo que o Poder Legislativo ele tem que ser independente mesmo. O vereador não tem que ficar devendo favor para o prefeito, não. Como infelizmente acontece aí na política de hoje. O vereador ele tem que atuar de forma independente aqui na Câmara. Se o projeto é bom, é bacana, vamos aprovar, vamos votar junto, vamos consertar o projeto, que cá para nós também vem muitos projetos errados para cá, e nós muitas das vezes temos aqui que consertar o projeto para que ele seja aprovado. Mas se não é bom, vamos votar contra. Vamos, pelo menos naquele momento, ele votar contra para amadurecer, para trabalhar. Mas, infelizmente, o governo ele quer entubar, a palavra é essa, ele quer mandar para cá do jeito dele, que se aprove desse jeito, e assim eu não vou participar, não tem como. Como foi o caso do projeto do empréstimo aí, de 12 milhões que o prefeito quer fazer no Banco do Brasil, sob o argumento de informatizar a gestão pública, a rede de saúde. Eu não concordo com a forma que foi apresentada. Me tiraram um direito de vistas. O vereador tem direito de ter vistas do projeto. E não me deram esse direito. O regimento interno me garante 3 dias de vistas. No entanto, queriam me dar 20 minutos. Olha, 20 minutos de vista não está previsto no regimento interno da casa. Nem 20, nem 10, nem 1 hora, nem 1 dia. São 3 dias. Eu pedi esse direito, até porque o projeto não foi para o meu gabinete. Como que eu posso analisar um projeto de tamanha relevância, que vai envolver aí o endividamento do município por 7 anos, né? Mesmo que o fim em si seja interessante, que é a informatização, mas eu tinha esse direito de analisar e não me deram isso. E aí surgiu todo aquele problema, os vereadores em solidariedade saíram da sessão e 11 apenas ficaram e aprovaram o projeto. Então, Isabela, a conduta tem que ser essa. O vereador, ele é um fiscal e é assim, um legislador, ele tem que se atentar à lei, porque senão fica até incoerente. Um parlamentar que tem a obrigação de cumprir e fazer cumprir a lei, não obedece à lei, só quando é de conveniência. Eu não atuo assim e vou continuar seguindo nessa linha, do que eu acredito, buscando a verdade, sempre dentro da legalidade. Esse é o papel do vereador, fiscalizar, propor leis. Você acha que a participação do cidadão, do friburguense, inclusive aqui nas sessões, é de extrema importância? Com certeza. A população, se viesse assistir aqui pessoalmente, cobrar, muitas das votações que acontecem aqui teriam um resultado diferente. Porque quando o plenário da Câmara de Vereadores está lotado, incomoda. Alguns vereadores ficam incomodados e acabam até votando de forma diferente, né? Muitas das vezes os projetos que vêm, principalmente por parte do Executivo, são projetos que causam aí uma insatisfação popular. E aí chega aqui, o plenário está vazio, geralmente passa. Mas a população ainda, isso tudo é um reflexo da descrença da população com as questões políticas de uma maneira geral, não é especificamente Friburgo. Mas a população tem que participar. Eu procuro atuar sempre junto, ouvindo as comunidades. Eu tenho um projeto que a gente vai com o nosso atendimento móvel aos bairros, conversando, coletando as demandas, levando ao poder as secretarias para tomarem as providências. O envolvimento da população é importante, não pode se dar só em momento de política, de campanhas eleitorais, tem que ser constante. A população hoje está tendo uma ferramenta muito grande através das mídias sociais de cobrar, de fazer parte do processo decisório, mas não pode ficar simplesmente atrás de uma tecla de computador, de uma tela de computador, através dos programas só falando. Tem que vir para cá, é aqui que acontecem as decisões importantes que vai impactar na sua vida e na sociedade. Então, que 2016 possa ser assim, que as pessoas possam vir com mais calma para cá, para cobrar, para participar, para sugerir, para dar sugestões, que também é bem importante. E 2016 é ano de eleições, o senhor espera que seja uma oportunidade de renovação? Sim, eu acredito sim. A política precisa ser renovada sempre, Isabela. Nós estamos vivendo aí, principalmente falando de Friburgo, né, momentos que nós não vemos sair aí as grandes lideranças, né, novas lideranças surgindo, e infelizmente existe uma carência. Se a gente parar para analisar aí os últimos 20 anos da política, principalmente daqueles que ocuparam o cargo de prefeito, nós vamos ver que não tem novidade.
são sempre as mesmas figurinhas oriundas de grupos políticos que sempre brigaram pelo poder na cidade. Os grupos são os mesmos. Estão aí, façam uma reflexão e vê se eu não estou certo. Então, acho que 2016 pode ser um momento da população romper com esses grupos que sempre dominaram a política pública da cidade, a política administrativa da cidade. E talvez novas pessoas, novas caras possam surgir para trazer, de repente, o que está faltando na cidade, que é uma questão mais de ousar, de inovar, sabe? De tentar fazer coisas diferentes. É sempre as mesmas promessas nas campanhas. Se promete, eu não vou aqui falar especificamente do que aconteceu da última, né? Onde prometeram um hospital melhor, asfaltar a cidade. É sempre isso. Acho que Nova Friburgo é muito mais do que isso. Por exemplo, Nova Friburgo não tem um parque de exposição. Poxa, a cidade, com a vocação turística que tem, não tem um parque de exposição. Cordeiro aqui do lado, cidade menor, tem o seu parque de exposição, sempre bons shows acontecendo. Nova Friburgo não investe, não tem. O nosso carnaval aqui da cidade, as escolas de samba, já foi, ou ainda é considerado, eu acho que o segundo carnaval do estado. Nova Friburgo não tem um sambódromo, um espaço, é sempre Alberto Brown, funilada, aquela coisa. Então, assim, a cidade tem que avançar, tem que inovar. Infelizmente, quem entra só vai tocando feijão com arroz, é sempre mais do mesmo. Acho que chegou um momento da população dizer o seguinte: olha, não queremos mais esse modelo e vamos inovar. E a chance é agora, em 2016, obviamente analisando as propostas e vendo quem vai colocar suas bandeiras, suas propostas em praça pública para tentar aí, sob o crivo da população, obter aí o direito de governar a cidade. E o senhor está no Solidariedade, quais os preparativos para o processo eleitoral? Eu preciso deixar aqui uma pergunta: o senhor aceitaria ser candidato a prefeito em 2016? Olha, primeira parte da pergunta, o Partido Solidariedade, nós estamos construindo já desde o ano passado a sua nominata de vereadores. O partido é um partido novo, o partido tem 3 anos aí de existência, né? E nós estamos construindo um partido voltado para as causas trabalhistas, né, na sua essência, e a gente está construindo, trazendo novas pessoas para participar da vida política da cidade, novas filiações, candidatos a vereador, candidatas. E com relação à prefeitura, o meu nome sempre estará disponível. Eu sou um vereador, eu estou filiado a um partido político e, obviamente, se houver um entendimento das forças e uma viabilidade no meu nome, eu não vou fugir à luta, eu não vou fugir a uma possível candidatura, até porque, como eu volto a falar, nós precisamos romper com essa mesmice que está na cidade há tanto tempo, que não deixa essa cidade progredir. Então, se isso acontecer, se o grupo em si entender que existe uma possibilidade, colocarei sem problema nenhum meu nome à disposição, como coloquei na última eleição para deputado federal, né? E eu acho que a gente tem que estar sempre participando do processo, até porque para fazer acontecer aquilo que a gente acredita. Então, nós somos os responsáveis pelas mudanças que almejamos. Então, não adianta simplesmente eu apontar que está ruim, eu falar que isso tem que melhorar, aquilo outro tem que melhorar, se você não faz nada para isso acontecer. Então, Isabela, não tem problema nenhum, né? Não é o objetivo principal agora, mas também não descarto a hipótese. Certo, vereador. Nosso programa está chegando ao fim. Foi uma oportunidade de conhecer um pouco do vereador Cristiano Guenin, mas eu gostaria que você deixasse uma palavra final, uma mensagem de quem quiser saber mais sobre os seus projetos, sobre as ações, sobre como funciona esse projeto de estar nos bairros. Muito bom, Isabela. Olha, o atendimento toda terça-feira no gabinete na Câmara. Toda terça, a partir de 1 hora, o gabinete está lá, estou lá para conversar com todos vocês. No ano passado, nós atendemos só no gabinete cerca de 600 pessoas, aproximadamente, indo ao gabinete. Tem um trabalho também na Rádio Friburgo, todo sábado, a partir das 10 da manhã. O nosso atendimento, ele vai 2 vezes na semana aos bairros da cidade, conversar com as pessoas, ouvir as demandas, como eu coloquei aqui. Tem o Facebook do vereador também, que é uma ferramenta que você pode entrar, comentar, curtir, reclamar, criticar, o acesso é democrático. O meu telefone também, o 999-78-2190, 999-78-2190.
Enfim, só não fala com o vereador quem não quer falar, porque os contatos são inúmeros e a gente tem o maior prazer de conversar com toda a população. E as expectativas são as melhores e que a população tenha mesmo esse contato em 2016, né? Com certeza, sempre junto, acompanhando, sabendo quem é o seu político, o que ele está fazendo. Lá na frente, na hora de votar, analise o seu candidato, veja o que ele fez, veja as votações que ele participou, veja se ele está envolvido em algum processo, em alguma questão jurídica. Vote com tranquilidade, escolha bem, para não passar 4 anos reclamando depois. O momento de fazer o filtro é na hora da votação. E aí, essa responsabilidade é de cada um de nós. E a participação junta, acompanhando as sessões da Câmara, fiscalizando, é importante. Venha ficar aqui com a gente, venha participar, porque a cidade de Nova Friburgo somos todos nós. Vereador, uma vez mais, muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista aqui. E o programa vai chegando ao fim. Se quiser saber mais sobre o trabalho legislativo friburguense, acesse câmaranf.rj.gov.br e até a próxima.